Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Aqui é um espaço onde conversamos com empresários, com empreendedores e profissionais que movimentam a nossa economia, que geram empregos e que ajudam a transformar o Rio Grande do Norte através da gestão, da inovação, da visão de mercado, enfim, dessas coisas todas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a Halt Ambientes e também sobre um pouquinho sobre arquitetura, design, sofisticação, tendências e o crescimento do mercado de ambientes planejados e personalizados. Nós recebemos aqui hoje os empresários Gustavo Vieira e Matheus Bittencourt. Eles são sócios nessa empresa, que eu acabei de citar o nome, que atua no segmento de imóveis, metais e iluminação e oferecem soluções que unem estética, funcionalidade e experiência. Vamos entender como surgiu a marca, os desafios de empreender em um mercado cada vez mais competitivo, as tendências do setor e as perspectivas para o segmento de alto padrão e decoração no Rio Grande do Norte. Gustavo, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Jenner, bom dia, audiência. Vai ser muito legal a gente conversar um pouquinho hoje aqui sobre a nossa história. Bom dia, Matheus, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Jenner, bom dia, telespectadores. Feliz por estar aqui com vocês. Como é que surgiu a ideia de criar a Halt Ambientes, Gustavo? E qual foi a visão inicial que você teve ao fazer isso aí? Eu vou dizer você porque é uma sociedade, mas você foi o cara que idealizou inicialmente, né? Jenner, a Halt, ela antigamente... Primeiro é o seguinte, por que esse nome? Rapaz, aí já foi a invenção desse rapaz aqui. Ah, já foi? Foi uma virada que nós fizemos. A empresa, ela iniciou por uma necessidade minha de fazer alguns móveis para um apartamento que eu tinha. E aí, rapaz, eu trabalho com engenharia, então aquilo ali já soava comum. Eu fui em algumas lojas, conversei com alguns marceneiros e aí um deles me convenceu Gustavo, o que você entende aqui de medidas e dessa parte de materiais, dá para você fazer comigo. Faça comigo. Um marceneiro disse, você vai comprando material e a gente vai conversando, você vai até me ajudando. E naquele momento eu disse, não, como é que eu vou ajudar o cara a fazer móvel? Mas aí foi fluindo, foi muito fácil, ele foi me explicando os materiais e a gente foi fazendo o meu apartamento, o apartamento foi saindo. E a arquiteta, à época, Mariana Aurélio, que projetou meu apartamento, ela, quando acabou o apartamento, ela disse assim, Gustavo, você foi muito bom, você foi melhor do que alguns lojistas que eu trato, porque você entendia o meu lado da arquitetura, como cliente, claro, e conversava tecnicamente aí com o teu marceneiro e o negócio saiu sem fricção nenhuma para mim. Eu nem precisei conversar com o marceneiro. Se você quiser fazer mais um banheirinho desse igual o seu numa casa de uma cliente minha ali, a gente está disposto, viu? Vamos fazer, ela está com dificuldade. Eu, não, Mariana, deixa isso para lá. E aí eu sei que começamos assim, mas sem nenhuma pretensão de virar empresa. Eu só praticamente ia replicar aquele conhecimento, conectar. Quando foi isso, Gustavo? Isso foi em 2017, 2018, ali, metade de 2017. O tempo passa rápido, hein? Muito rápido. Puxa, já tá aí. E na época não era minha ocupação, né? Sim. Então eu fazia aquilo, eu fiz para mim, peraí, eu vou pegar uma partezinha do dia aqui e vamos ajudar essa tua senhorinha aí, essa tua cliente. Eu lembro muito dela, eu fico brincando muito com ela. Mariana, um abraço aí para você. Boa, Mariana. Você sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente que eu não me refiro aqui, quem está no mercado, os consumidores, os clientes de uma forma geral, com serviço diferenciado de marcenaria de todas as áreas praticamente. E aí você falando aí, quer dizer, que pegou o marceneiro e conseguiu fazer bem, é uma questão que nós vamos falar daqui a pouco, porque antes eu quero conversar aqui com o Matheus para saber a origem do nome. Como é que veio o Halt? A nossa história se cruzou no meio do caminho, né? Quando a antiga Wood Express, que foi a empresa que Gustavo fundou e passou por alguns processos aí ao longo desse tempo, desde a fundação até a minha chegada. E quando eu comecei na empresa, ela tinha esse nome e a gente sempre conversava muito sobre a posição comercial que a empresa tinha. Sim. E aí achava e chegamos à conclusão, principalmente porque o nome não era registrado, não podia ser registrado. E a gente queria, de certa forma, construir algo sólido que realmente pudesse ser seguro no longo prazo.
de ter uma marca que primeiro pudesse ser registrada e segundo que comunicasse bem aquilo que a gente fazia. Certo. E a gente sempre foi muito preocupado, né? A nossa empresa, ela surge da união de pessoas que não eram de famílias tradicionais de marceneiros. Sim. Não era, por exemplo, o Gustavo, que o avô dele fazia alguma coisa que o pai dele fez, Matheus, que já vinha de uma tradição familiar. Não, eram duas pessoas que já empreendiam, o Gustavo intraempreendia numa empresa dele e a gente se conheceu nesse meio do caminho e decidiu fazer uma coisa acontecer. Então, que seja do jeito certo e com a postura que a gente quer entregar para o mercado. E nessa história, eu sempre fui mais focado nessa parte comercial, de marketing, de branding, e aí decidi estudar para realmente recriar e fazer o rebranding da empresa. E Gustavo sempre batia muito na tecla, né? Primeiro aprenda sobre o ofício, entenda sobre o que o negócio faz, para realmente você entender o que é que a gente é no mercado, o que é que nós somos. E aí, sempre estudando muito, a gente passou por um processo de uns 6 meses aí de rebranding, e aí, halt, de maneira geral, é a tradução literal da palavra alta. Sim. E é basicamente uma forma que profissionais que atendem a padrões mais elevados de serviço buscam se denominar no mercado europeu, no mercado de fora, para buscar atender a clientes que precisam de um nível de atendimento mais sofisticado e um nível de atendimento mais exclusivo. Assim. É um termo comum, por exemplo, no meio da arquitetura? Haute design, por exemplo, um chefe de cozinha na França que tem um restaurante renomado, é um haute cuisine, alguma coisa do tipo, entendeu? E aí a gente viu isso como diferencial. Afim ao que a gente queria fazer, entendeu? E fazia sentido com a proposta que a gente queria ter, principalmente de postura e de quem a gente queria atender, como a gente queria atender e o nível de seriedade que a gente queria trazer para a nossa marca. E aí, voltando para Gustavo, a partir daí você saiu da prestação de serviço pessoal para a prestação de serviços a terceiros, como é que foi isso? Pois é, então... Você atendeu essa senhorinha lá, cliente da sua marca? Atendi, dona Dilma. Lembro demais dela. E ela disse, meu filho, que legal essa sua empresa. Não, dona Dilma, não é uma empresa. Isso aqui eu estou pegando uma marceneira e replicando o que eu fiz lá no meu apartamento. Não, mas você vai fazer outra casa minha e tal. E nessa nós fomos ficando. E aí eu recebia já de colegas que iam visitar esse meu apartamento, que terminou servindo de showroom. Sim. E aí o pessoal ia lá e, que legal. Sabia que fui eu que fiz? Sabia que fui eu que fiz isso aqui junto com a turma ali, com o marceneiro e tal. E nisso foram surgindo outros trabalhos e, paralelo a um ofício que eu tinha como principal, a empresa sempre foi ali como um segundo plano e eu fui entendendo que o grande jogo do negócio era a indústria, não era prestar um serviço através de um marceneiro. O grande negócio era a indústria. Você descobriu que tinha mercado. Descobri que existia um processo e um mercado muito claro para aquilo ali. Sim. Então, assim, o que o marceneiro faz aqui, existe uma máquina que faz. Então, visitei uma feira, vi alguma coisa na internet. Rapaz, eu não sabia não, eu vi ele fazendo, mas tem uma máquina que faz. E aquilo ali, na minha cabeça de engenheiro, foi fazendo muito sentido, né? Falei, isso aqui pode ser, em vez de colocar uns 4 caras aqui fazendo isso, isso e isso, uma máquina que faz isso, outra que faz aquilo, outra que faz aquilo. E sempre fiquei nesse potencial preso ali, né? Um potencial preso de, meu Deus, um dia eu ainda vou ter uma indústria disso. Um dia eu ainda vou voltar a morar em Natal com isso, né? Porque eu não morava em Natal, né? Eu vivia viajando. Um dia eu ainda... Você ia viajando para quê? Para fazer negócio? Para que era? Viajava a negócios. Eu era comprador internacional. Sim. Então, ficava viajando muito fora e a empresa aqui ia andando. Até o momento que eu decidi que isso seria o plano de vida, seria o projeto principal da minha vida. Aí você deu uma parada. Aí eu me desliguei do outro local e nessa preparação para desligar, eu encontrei com o Matheus. Encontrei por acaso do destino. A gente se encontrou onde ele trabalhava lá, eu fui fazer uma transação lá e a gente conversando. E ele, rapaz, que legal aquela tua empresa lá. Eu digo, pois é, cara, eu tô quase fechando. Porque eu quero botar um negócio para frente, mas é muito difícil achar sócio e para fazer o negócio acontecer da forma certa, precisa de pelo menos 2 ou 3 pessoas ali em cada sub-área, porque a indústria é uma indústria complexa, tem a parte de serviço, tem a parte comercial. Eles, não, peraí, deixa eu escutar um pouquinho mais essa sua história aí, como é? Dá para eu ir lá hoje? Já gostou. Dá para eu ir lá hoje? Você quer ir lá hoje? Vamos sim ir lá. E aí a gente foi, encostou lá na empresa e desse dia para frente, Matheus fez uma negociação com o meu antigo sócio e ele entrou nessa jornada. Sim. Vocês hoje estão produzindo o quê, Matheus? Hoje a gente produz móveis, metais, serralheria no caso. Vocês produzem mediante encomenda ou vocês têm uma linha de produção e o cliente compra ele pronto já o móvel? Isso, são projetos sob medida. Sob medida. A gente tanto atende demandas que vêm
através de projetos que já existem, como também de projetos que necessitam de um suporte nosso, do nosso time de arquitetura, nosso time de engenharia. Sim. Então a gente consegue ter frentes aí para poder solucionar para as empresas, para os corporativos, até mesmo para os residenciais, soluções na parte de imóveis, que é o MDF, como chama, Sim. a parte de metais, que é a serralheria, que é um novo conceito que tem chegado muito na parte de projetos arquitetônicos, essa integração de metais com móveis, incluindo isso também a parte de iluminação, que é também uma grande tendência que tem hoje no segmento. E vocês também estão desenvolvendo a iluminação ou não? A iluminação, nós representamos algumas marcas. Sim. E aí... Tem showroom? Temos. Lá O na showroom fábrica mesmo? fica lá na fábrica. Fica lá no final da Bernardo Vieira, ali da Nevaldo Rocha. Nossa Sim. fábrica fica lá. Inclusive, ela é a loja de fábrica. tá. Você vai ver os móveis lá, ver alguns showroom que a gente tem, olha por um janelão, você vê a fábrica toda lá funcionando. O pessoal produzindo. E o pessoal produzindo. Aí tem que ir lá conhecer, né? Tem que ir. Marcar uma visita. Marcar. Preparar o café. O mercado de arquitetura e decoração vem mudando muito nos últimos anos. Como vocês enxergam o comportamento atual dos clientes nesse processo de mudança? Existe o cliente corporativo, que é um cliente muito interessante, o cliente comercial. Ele não está mais sendo totalmente atendido por aquele móvel solto. Era muito comum antigamente, nós chegávamos em escritórios, em lugares comerciais e você via aquelas mesas todas padrão ali, seja escola, seja uma clínica. Então esses locais, eles estão se vestindo um pouco da antiga fábrica de móveis que era só para o cliente particular. Sim. É muito comum numa clínica você passar o olho assim, rapaz, eu tenho um painel parecido com aquele na minha casa. Você vai num escritório, num consultório, então esse é um ramo que ele está bem quente, assim, vamos dizer assim, e é um ramo muito interessante, inclusive é onde nós mais atuamos, é no ramo do cliente comercial sob medida. Sim. Então, o mercado ele está muito, claro, como tudo hoje em dia é muito, muito imediato, né? Você vai pedir alguma comida, você já quer saber qual é o que entrega mais rápido, então nós temos uma preparação para fazer essa entrega dos móveis, para viabilizar o negócio de quem precisa que o comércio dele, o negócio dele fique pronto rápido. Que tipo de móveis vocês fazem? Móveis sob medida, no geral. Não, mas qualquer um. Quer dizer, o cara quer fazer um móvel para um expositor grande, vocês fazem? Sim. Quer fazer... Unindo muito a engenharia que a gente tem da metalurgia, é possível fazer muita coisa. Sim. Eu quero fazer um stand aqui para pendurar algumas coisas aqui a 4, 5 metros de altura. É muito comum a gente fazer. Eu quero fazer uma coisa que imita uma árvore aqui. Então a gente pega o metal, dobra, coloca algumas partes de MDF. Eu estou perguntando isso porque eu tenho uma biblioteca grande e não tem mais onde botar livro. Já é um cliente potencial nosso, vamos conversar, né? Do quiosque ao hospital, a gente... Do quiosque ao hospital. A gente chega junto. Do quiosque ao hospital. Foi bom para você começar a empreender? Eu já vinha de uma experiência empreendedora, Você né? falou que estava no banco, né? Eu estava no banco depois de uma série de experiências que eu tive em outros negócios. Sim. Eu vinha de algumas tentativas que eu tive aí de empreender no mercado da educação, Sim. depois no mercado do varejo, através de uma drogaria familiar que eu tive. E no meio dessa história toda, eu fiz um Empretec no Sebrae, e foi onde eu conheci Gustavo, né? O Gustavo estava fundando essa empresa, que hoje é a Halt, e entendendo o que é que ele queria fazer. Que tal o Empretec? A experiência que eu tenho, a informação que eu tenho é que é um programa espetacular, né? Excelente. Eu particularmente, pessoalmente falando, fiz um Empretec muito jovem, até diferente do que é o padrão no mercado. Eu estava na minha primeira experiência empreendendo, estava numa empresa de educação e decidi fazer um Empretec justamente para poder subir um pouco minha régua e entender tentar entender o que mais eu poderia oferecer no mercado ao nível de maturidade maior. Sim. E para mim foi um divisor de águas, assim. Foi realmente um programa que trouxe um nível de maturidade e um nível de network ao ponto de eu conseguir encontrar um sócio no futuro, né? Pô, legal, né? Meu filho Daniel também fez o Empretec e ficou super feliz na época. Vou precisar chamar um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos aqui conversando com a dupla de sócios da Halt Ambientes. Bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou batendo um papo aqui com os sócios da Halt Ambiente. Estamos falando aqui sobre imóveis, sobre tendências, essas coisas. Conversando aqui com o Gustavo e com o Matheus. Gustavo, quais são as tendências em imóveis, em metais e iluminação que estão mais fortes atualmente no mercado brasileiro?
Gêner, sempre é aquela integração. Sempre a tendência é você colocar alguma coisa de MDF com alguma sustentação, algum detalhe de metal e a iluminação inclusa. Sim. Inclusive o DNA da nossa empresa vem disso. Era uma dor, é ainda uma dor latente e você tem que unir profissionais para isso. Você compra um móvel no local, compra... A parte de iluminação é complexa. A né? iluminação aí é uma característica muito Iluminotécnica, complexa. né? Quem é? E aí o cara, cabe, não cabe, tem que puxar fio de onde, qual é o circuito e não sei o quê. E aí o metal, não, o metal eu vou fazer com outra empresa, mas essa outra empresa tem que fazer na medida do móvel, não. Então, essa confusão, assim, ela acontece dentro da linha industrial nossa. Sim. Já sai de lá pronto, então a integração do tamanho do móvel com o metal que vai caber nele, com a fiação que tem que passar ali embutida e a iluminação que vem nele, com o acabamento da iluminação, já vem tudo da Halt. Tem que ter muita preocupação com a proteção dessa iluminação para não ter problema de ter aquecimento Exatamente. que pode provocar lá na frente um problema mais grave, né? Dimensionamento correto, é muito importante. Como é que vocês avaliam o crescimento do segmento de alto padrão aqui no estado? O crescimento do alto padrão. Porque vocês trabalham basicamente para esse setor, né? Para esse segmento, né? Como eu falei, né? Nós trabalhamos muito para o comércio, mas o comércio ligado a esse tipo de público. Sim. Então, a tendência ela é sempre de trazer aquele detalhe que tinha na casa, que tem dentro dos apartamentos de alto padrão, para o comércio. Tá. É muito comum você chegar, vou usar o exemplo da clínica novamente, você chegar numa clínica e dizer, meu Deus, igual na minha casa, que estante bacana. Comece a pensar nisso, você vai perceber. Tem locais agora que você vai para ser atendido, ou que você vai num restaurante, por exemplo, que você pega inspiração e quer levar para sua casa. Sim. Dificilmente era assim no passado. No passado era uma coisa mais quadrada, mais um... Então, se você vai num, sei lá, às vezes você vai em um empreendimento qualquer, você, pô, isso aqui legal lá para casa. Então, existe essa tendência de transformar aquilo que foi projetado, pensado, que foi meticulosamente colocado ali dentro da sua casa para ser colocado no comércio. Isso também passa da área dos móveis, né? Ele vem para essa área de mobília, então vem para a área de decoração. Nessa parte de mobília vocês não atuam ainda não, né? Ainda não, mas nós estamos indo para uma feira agora, em julho, e já tem um produtinho em São Paulo. Chama Formobile, é uma feira aí que acontece uma vez a cada 2 anos. E nós já temos um produtozinho no forno, que essa vai atender uma dor muito grande também. É um móvel de padrão muito bom e que você não precisa que o montador vá na sua casa montar. Ela tem uma série de ferragens especiais. Você compra e leva para casa e você monta. Você compra online, Sim. Você diz a medida que você quer, Sim. ou seja, você faz o seu móvel. O móvel é seu, é sob medida para você, é do jeitinho que você quer. Nossa fábrica fabrica ele sob medida, mas com uma característica de engenharia, que é uma mágicazinha que acontece nas ferragens, que você leva para sua casa e você monta ele todo no encaixe. No encaixe. Então, sua biblioteca lá, você pode fazer da cor que quiser, com quantas prateleiras quiser, deitado ali na cama, desenhando aqui no celular, e aí você vai receber na sua casa, você mesmo vai montar ou paga uma mão de obra baratíssima ali só para encaixar. É literalmente encaixar, tá? É literalmente encaixar. Sem precisar de ferramentas. Sem precisar de ferramentas. Você legal. encaixa, ela fica estanquezinha ali, colocou no lugar, tá o seu móvel sob medida, sem precisar receber o pessoal para montar, mas ele é sob medida para você. E aguenta peso. Aguenta, ele é Porque todo livro pesa, travadinho. né? Livro no Brasil é uma coisa pesada, né? Você vê muito livro fora que não pesa tanto. É o melhor móvel de fazer, porque ele vai todo travadozinho ali e Ajuda a funcionalidade vai acima da estética algumas vezes. Sim. Então isso ajuda bastante. Matheus, você estava falando sobre empreender. Empreender no Brasil nunca é simples. Quais foram os maiores desafios de vocês à frente da Halt Ambientes? Os principais desafios sempre são relacionados à questão de maturidade, né? Sim. A gente sempre passa por ciclos de maturidade, onde a gente precisa estruturar, entender qual vai ser o feedback daquela estruturação pós-implementação e viver nesse ciclo aí contínuo de conseguir fazer com que as coisas funcionem e ao mesmo tempo fazer com que a empresa exista. Sim. Então, o grande desafio que a gente consegue A maturidade que você hoje, fala é de vocês, é da equipe ou é da empresa em si, de uma forma geral? Processo. organizacional, principalmente no que tange a parte de processo, no que tange a parte de pessoas, tudo aquilo que a gente cria como arcabouço estrutural da empresa, principalmente focado em cultura, que é o que faz com que aquilo seja explanado em forma de processo, em forma de ações, para que a gente consiga entregar as coisas sempre com o mesmo padrão. Como é que vocês transmitem internamente a cultura da empresa, para quem está chegando, por exemplo? Você contratou um novo colaborador, e aí? Como é que ele fica conhecendo a cultura da empresa? Ele vai demandar uma série de tempo ou vocês já preparam e treinam e passam para frente? A gente sempre busca criar estruturações e criar, de certa forma, um onboarding que faça com que o colaborador, nesse primeiro momento, entenda
o que é o setor dele, como é que são as atividades, quais os processos e etapas que ele precisa seguir para conseguir fazer com que a jornada dele seja plena na empresa. Sim. Então, diferente de só pegar um colaborador e deixar com que ele descubra sozinho o que é que são os itens e a realidade do negócio, a gente gosta de estar sempre acompanhando e a gente acaba tendo essa facilidade porque nós somos 4 sócios hoje, sim, onde cada sócio domina uma área da empresa e consegue ter controle sobre os processos e ajudar as pessoas a conseguir entender como que esses processos devem ser seguidos e quais são a forma que a empresa cobra por aquele resultado ou por aquela operação. Vocês são os 2 de mercado? Porque cadê os outros 2? Mas os outros 2 são os caras da engenharia pura lá. Sim. Enquanto nós estamos aqui, eles estão lá no maquinário, estão lá na linha de produção. Produzindo. Rafael e Alex. Sim. Um abraço aí para Rafael e para Alex. Eles chamaram para tomar um café aí. Você pode preparar que nós vamos. Brincadeira à parte. O trabalho de vocês é um trabalho muito exclusivo, porque vocês trabalham na área de condições, quer dizer, a partir de demandas estabelecidas pela base de clientes de vocês, que você me falou muito mais sobre um aspecto comercial. Como é que vocês se apresentam ao mercado hoje, quando vocês vão se comunicar ou não fazem comunicação? De maneira geral, o cliente, quando ele procura a gente, ele entende que nós somos uma opção a ser considerada que consegue trazer segurança. Sim. A gente gosta de entender que nesse mercado da gente existem empresas que se posicionam, às vezes, muito mais focadas em relações sinestésicas de sonhos, relações sinestésicas de apego à relação com o contratante, enquanto a gente está muito mais focado na questão segurança e no fator entrega. Sim. Porque, infelizmente, existe nesse mercado da gente essa cultura do marceneiro, essa cultura de que é tudo muito difícil, de que é difícil a comunicação, de que é difícil o trato, e a gente tenta entrar como uma empresa que consegue entregar processos e rotina para o cliente de uma forma que ele consiga acompanhar o projeto dele e ter a segurança de que tudo vai acontecer como planejado. Então, o nosso posicionamento é esse. Boa parte dos parceiros, quando procuram a gente, boa parte dos clientes que vêm por indicação, já vem entendendo a história como se fosse assim, procure Matheus e Gustavo, que ali vocês não vão ter dor de cabeça, entendeu? Sim. Então, não é tipo assim aquele negócio, vá na Halt porque você vai realizar um sonho ou algo do tipo, não. A gente entende que existem perfis e perfis de cliente, mas o cliente, quando procura a gente, é um cliente que ele já vem direcionado para não querer ter dor de cabeça e se sentir que vai fazer uma escolha inteligente, uma boa compra. Custo. Como é que vocês fazem a formação de preços? Veja, tem uma parte muito interessante na formação de preços que não é o material em si, tá? Sim. Tem muita gente que pensa, esse material aqui é de altíssima qualidade e tal. Não é tanto. A indústria, ela permite uma capacidade de escalabilidade muito grande. Então, por sermos indústria, esse fator ele é um fator que ele ocupa pouco espaço ali na nossa formação de preço. Sim. A nossa formação de preço está muito mais em como atender ao que o cliente precisa logo. Vou dar um exemplo. Eu preciso abrir minha clínica muito rapidamente, então vem cá, conversa com a minha engenharia, vamos pegar o teu projeto e vamos pensar lá na etapa final. Tem pequenos ajustes que são feitos que a gente consegue economizar ali, 2, 3 dias. No universo de 5 dias de montagem, trazemos para 3 dias certo. de montagem. Então, o preço ele está não tanto no material, não tanto na capacidade industrial, mas muito mais na capacidade de entender o que realmente você precisa, que não é somente a estética, unir isso à estética e conseguir fazer essa entrega muito rápido. E o outro lado, o fato de você atender como o cliente quer, ele rentabiliza o investimento a ponto de deixar vocês satisfeitos com o resultado? Exatamente. Tem uma brincadeira que eu falo assim, rapaz, eu vendo móvel para quem não quer o móvel. Eu vendo móvel para quem quer abrir a loja dele. Sim. Rapidamente, com aquela estrutura lá, né? Não é que o pessoal às vezes pensa, rapaz, eu quero o móvel. Não, eu sei que você quer o móvel, mas na verdade você quer abrir sua operação. Então, para o cliente isso é muito bom, porque a gente sai daquela conversa de, isso aqui custa X mil reais. Não, vamos colocar a tua operação aqui na conta. Vamos colocar aqui a tua inauguração, a quantidade de dias que você já consegue abrir, o estoque que você consegue ter antecipado nessa composição de preços aqui. Então, como nós somos empresários também, nós vivemos o tempo inteiro fazendo contas de retorno sobre o investimento, a gente consegue colocar na mesa. É muito comum o Matheus, quando está negociando, eu quando estou negociando, colocar na mesa o retorno sobre o investimento do cara. Sim. Isso aqui custa X mil a mais, mas em compensação você abre 5 dias antes. Quanto é que custa 5 dias da sua operação antes? Quanto é que você tem de lucro cessante aqui de você estar com a tua loja fechada? Então essa brincadeira ela está pegando muita pressão assim de eu vendo móvel para quem não quer o móvel, eu vendo móvel para quem quer abrir a operação, abrir tua clínica, teu supermercado, tua padaria. Eu achei bom esse conceito, que eu vendo móvel para quem não quer móvel, quer dizer, isso para quem tem pressa é fundamental, né? A gente gosta de dizer que
quem compra da gente não vai ser o principal usuário do móvel. Ou seja, o empresário que compra da gente, ele está querendo abrir a loja, não para ele viver dentro da loja e estar, tipo assim, convivendo com a abertura e fechamento e, tipo assim, analisando de maneira geral como é que está o contexto do projeto. Ele só quer a segurança de conseguir abrir na data específica para poder garantir que o faturamento dele vai acontecer num móvel que é seguro, que tem garantia e que está respaldado por uma empresa que é séria e que está, de certa forma, jogando o jogo junto com ele para poder garantir que tudo seja cumprido como é o combinado. Certo. Como é que você define a empresa conceitualmente? Você estava falando em conceito? A nossa empresa é isso, ela é um grupo de pessoas apaixonadas pelo que fazem ali, com um DNA muito forte de engenharia e hoje muito focados em conseguir atender ao cliente mais rapidamente. Certo. Então, essa é a Halt e assim, também as coisas que são anexas, agregadas, nós conseguimos verticalizar. Percebemos, por exemplo, que o metal era um entrave. Olha, eu posso te entregar teu móvel, mas as bases dele você tem que contratar em outro lugar. Não, a base dele eu tenho agora uma indústria metalúrgica lá dentro. Aí o cliente quer receber pronto. Né? Eu consigo te entregar teu móvel, mas tu não vai conseguir inaugurar porque aquelas iluminações ali você tem que comprar com não sei quem, chamar um eletricista. Não, o móvel já vai com a iluminação. E se ele não for, o meu pessoal coloca lá na hora. Sim. Isso acontece demais com o mercado imobiliário, principalmente para apartamentos para alugar. Vocês têm parceria com o mercado imobiliário? Por que eu estou perguntando? Porque a gente tem aqui bons negócios no mercado imobiliário com conjuntos de imóveis residenciais e que se vocês fizerem uma parceria, quer dizer, pode ser um mega mercado grande, né? Tem um mercado muito interessante que está com crescimento que às vezes a gente não consegue enxergar, que são dessas short stays que chamam, né? Os Airbnb da vida, o que é que o pessoal precisa? De um apartamento extremamente funcional, cada centímetro ali vale muito, inclusive pensado, né? É monetizado aquilo ali, então cada centímetro é monetizado e termina que nós já fizemos tantos que a gente consegue até dar algumas dicas, coloca isso, um maleiro aqui ao invés do guarda-roupa e tal. Enfim, esse é um público que ele tem uma sinergia absurda conosco, absurda. O cara, eu tenho 6 flats para alugar, vamos fazer aqui, bora. Eu te entrego teu flat aqui, o primeiro você já aluga, enquanto você está alugando o teu primeiro, eu já estou montando o teu segundo, no segundo dia você já pode disponibilizar ele para ser alugado. Isso negociação direta com quem está produzindo, mas com as imobiliárias mesmo, tem algum tipo de relacionamento? Por que eu estou perguntando? Porque quando eu estava chegando aqui, vocês estavam ali fora conversando com o Guga de Macedo, que é da imobiliária. Eu tenho uma parceria com ele também de negócio, a gente vem trabalhando muita coisa junto e ele tem alguns empreendimentos com empresários, inclusive estrangeiros, que essa pode ser uma parceria danada boa para vocês, né? Sim, sim. A gente sempre tenta manter por perto esses stakeholders do setor, né? Que são pessoas que são afins ao que a gente faz para estar assim, mostrando a empresa, mostrando como a gente faz, principalmente... Um ajuda o outro. A forma que a gente faz e tentar buscar essa sinergia de uma maneira totalmente espontânea e de uma maneira que faça sentido para ambas as partes. O tempo está indo embora já. Eu preciso de uma mensagem sua. Eu queria uma frasinha sua, Gustavo. Um comentário, um recado para quem está na audiência com a gente que quer empreender, que quer fazer um negócio seu. O que é que você diria? Veja, eu sou produto, vou falar assim, né? Inclusive Zeca vai se identificar muito com isso aqui. Eu sou produto do Empretec. Certo. Eu tive um divisor de água na minha vida ali, aquele famoso ponto de inflexão. Foi depois que eu fiz o Empretec. E aí eu enxerguei que realmente empreender tem aquele gostinho de desafio diário, não é fácil, mas é muito valioso. Então, hoje a Halt ela é um resultado de alguns anos de dedicação. E o recado que eu passo para todos é que vale a pena. Não é fácil, mas também não é fácil... Nada é fácil, né? Não é fácil ficar em alguma situação onde você está sendo coordenado por alguém e vale muito a pena. E, assim, o Sebrae, para mim, foi realmente um divisor de águas. E você, Matheus? Qual é a sua mensagem para quem está na audiência com a gente? Para a gente concluir bem rapidinho. A minha história, assim, eu gosto muito de pensar que as pessoas certas, nos lugares certos, conseguem fazer coisas extraordinárias juntas. Quem é que junta as pessoas? O mercado, as oportunidades, a vontade, né, a querência das pessoas. Então eu acho que... São os objetivos semelhantes, né? Os objetivos semelhantes. E é isso que faz as coisas acontecerem, assim, pessoas com vontade. Então acredito que seja isso. É isso aí. Muitíssimo grato a vocês dois. Nós que agradecemos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo espaço. A você um excelente fim de semana. Aproveita a semana. Até domingo que vem, quando estaremos aqui a partir das 10h30 na TV Tropical Record. Curta sua vida. A vida é curta. É um bordão, mas é bem verdadeiro. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.